Então, nós vamos começar a falar agora do crescimento urbano, do processo de industrialização e a questão de tudo isso, a relação de tudo isso com o meio ambiente. Nós sabemos que o crescimento urbano ele vai acontecer devido ao processo de industrialização. E quem paga o maior preço por tudo isso é o meio ambiente. Infelizmente. Por quê? Áreas são desmatadas para construção, as pessoas constroem em áreas de risco, os rios são poluídos, a atmosfera é poluída, porque a intensa ocupação humana de algumas das áreas urbanas, o governo não foi capaz de estruturar-se para esse crescimento que teve das áreas urbanas. E daí muitas pessoas acabam morando em áreas de risco, muitas pessoas acabam nem tendo onde morar, né? Vão morar embaixo das pontes. Então, o crescimento acelerado das áreas urbanas não acompanhou com o crescimento que os governantes tinham que ter acelerado para oferecer uma vida de qualidade para a população. Tá? Olha aqui o que ele vem destacando, que em muitos países a urbanização acelerada, que é resultado em parte da transformação da população agropecuária e dos processos de industrialização. Olha lá, população não, da produção agropecuária. O que quer dizer isso? O que aconteceu com a agropecuária? Modernizou. Se modernizou, a mão de obra acabou sendo substituída por máquina. O povo começou a ficar desempregado no campo. E, ao mesmo tempo, nas áreas urbanas começou a surgir as indústrias. Estava precisando de mão de obra, então quer dizer que estava faltando emprego no campo e sobrando emprego na cidade, foi todo mundo para a cidade. Só que nós sabemos que as áreas centrais das grandes cidades são muito caras. Então, uma grande parte dessas pessoas que foi em busca do emprego não tinha condições de comprar um terreno, ou um apartamento, ou uma casa nessas áreas centrais. E acabaram indo para onde? Para as periferias. Tá? Tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala periferia, todo mundo liga a periferia com favela. E não é. Tá? Tem periferia que é muito bem urbanizada, que é muito bem estruturada. Por que é periferia? Porque não está no centro. Agora, a gente sabe que uma grande parte das periferias dos grandes centros urbanos são formados por favelas. Mas nem todas, tá certo? Eu não posso ter essa concepção que toda periferia é uma favela. Não. Tá? Nós somos periferia de Paraisópolis. E nós não somos favela aqui nos Costas. E nós somos periferia de Paraisópolis. Tá? Depois olha o que ele vem falando. Então quer dizer que essa urbanização acelerada aconteceu pela modernização da agropecuária e também pelo processo de industrialização que chamou as pessoas para os grandes centros urbanos. Isso fez com que as cidades crescessem de maneira desordenada e sem a infraestrutura necessária para abrigar os grandes contingentes de população. O que é esse grande contingente de população? Essa grande quantidade de pessoas que se dirigiam para onde? Para as cidades. Aquilo que eu falei para vocês, ó, a cidade não tinha infraestrutura para receber todo mundo. O resultado desse processo foi a expansão das periferias, a favelização, a falta de emprego e a precariedade das condições de vida de parte dos habitantes dos grandes centros urbanos. Daí você pode falar assim para mim, Marcelo, você acabou de falar que tinha emprego para quem é qualificado. Esse foi o outro grande problema. Porque se você parar para analisar os pais de vocês, os avós de vocês, o que acontecia com eles? Eles estudavam até a quarta série, olha lá ainda, e quando chegava na quarta série eram tirados da escola para ir para a roça. Então, se acabou o emprego na área rural, na roça, ele tinha que ir para a área urbana. Mas chega na área urbana, a indústria não pega qualquer pessoa, ela pega quem tem estudo. Então, o que acontecia com uma grande parte das pessoas que iam para os grandes centros urbanos? Ficavam sem emprego. No início, gente, do processo de urbanização do nosso país, falando do Brasil,
As pessoas nem ficavam tão desempregadas, sabe por quê? A construção civil, né? As cidades estavam crescendo muito, então a construção civil, trabalhar de pedreiro, servente de pedreiro, isso gerava mão de obra. Só que chegou um determinado momento que isso também modernizou. Hoje em dia eu não preciso de pedreiro para ficar amassando massa. Tem a bitoneira que fica girando e amassa a massa para mim. Então quer dizer que começou a surgir o desemprego porque as pessoas não estavam preparadas para servir-se de mão de obra para as grandes indústrias. Tá? Olha aqui. Apesar de tudo isso que a gente comentou aqui, ó, a pobreza nas cidades vem apresentando queda. E a gente vai ver o porquê que vem apresentando queda. E depois aqui tem, ó, área destruída por enchentes e deslizamento de terra, resultante das fortes chuvas em Mocoa, na Colômbia, em 2017. Olha para vocês verem, gente, as pessoas vieram ocupar uma área de risco. Daí você fala assim, mas por que, meu Deus, que eles foram ocupar lá? Porque ou eles iam para esse lugar ou eles não tinham onde viver. Tá? É importante lembrar que as atividades industriais existentes em muitas cidades dessa região ainda impactam fortemente o meio ambiente e a vida das pessoas. Por quê? Porque ocorre a poluição do ar, que é gerada pelas indústrias e por seus produtos, como os automóveis, que contribui significativamente para a ocorrência de diferentes doenças respiratórias, além da formação nessas áreas urbanas das chamadas ilhas de calor e da chuva ácida. Por quê? Emite tanto gases na atmosfera que esses gases ficam parados sobre a cidade e chega a um ponto que o centro urbano é muito mais quente do que as áreas ao redor dele. E daí o que acontece? Quando vem a chuva e lava esse ar, ela traz toda aquela contaminação que estava na atmosfera, naquelas nuvens, né, de poluição, ela traz toda para a água e acaba poluindo quem? Aquilo que estava no ar, vem para o rio, vai para o solo e acaba só aumentando as áreas impactadas pela poluição. Depois ele coloca aqui, ó, esses processos ocorrem, por exemplo, em muitas cidades industriais no sudeste brasileiro, São Paulo principalmente. Tá? A contaminação das águas, em geral associada ao despejo inadequado de produtos utilizados em indústria, resulta na morte de diversas espécies de animais que vivem nos rios, em áreas urbanas ou próximas a elas, e em suas margens. A gente pode ver isso no Rio Tietê, em São Paulo, Rio Pinheiros, em São Paulo. Tem vida naqueles rios? Nem tem como ter. É tanta poluição. Os seres humanos, quando consomem animais aquáticos de locais contaminados, também se contaminam, tá? E apresentam problemas de saúde. Então, olha para você ver. Um problema que começou com a falta de infraestrutura aqui em cima, quando essas pessoas foram para os grandes centros urbanos, mas também não é só esse o problema da ocupação desordenada da cidade. Nós vimos que o processo de industrialização também gera problemas, principalmente os problemas que impactam diretamente o meio ambiente. Ok, galerinha? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Daqui a pouquinho, Fausto. Não, é que eu vi que você tinha caído e entrou depois de novo, né? Tá, mas pode ficar despreocupado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, Fausto. Imagina.